2. E não deixe de ajudar, porque vale a pena abraçar essa causa, né? Como vale a pena abraçar essa causa? Quantas e quantas famílias aí desabrigadas precisando da sua ajuda, da nossa ajuda? Daqui a pouquinho a gente vai entrar com imagens ao vivo de São Luís do Paraitinga, com o pessoal de Raft que resgatou vidas. Belo trabalho, né? olha. A gente vai falar sobre tudo isso. Mas agora vem quem? Opa, agora tá aqui o nosso Ligue Band. Vamos lá. Manda lá. Você sabe, 9711-1313, opção 1, você deixa sua pergunta gravada, 7, fala ao vivo com a gente e já já tem uma mega promoção que a gente vai estar divulgando para você no Super Ligue Band. Promoção do Ligue Band, super legal. Mas antes vamos ver o quê? Antes, vamos ver que dia é hoje no nosso Momento Cultural. Pois é, hoje é dia de Sai Shen. Qual? É Sai Shen. Entendeu, Amaury? Ele é deus da saúde, um dos inúmeros deuses ainda presentes na mitologia grega. É chinesa, mitologia chinesa, cabeção. E uma curiosidade, presta atenção. Exatamente no dia 5 de janeiro de 1988, sim? O dono do maior bigode do mundo, que tinha 2 metros e 35 centímetros. Haja bigode, companheiro. Bigodão. Ele foi, ó, decapitado, hein? Rajastão na Índia. Cortaram o bigode dele? Não, ele... cortaram a cabeça. Que isso, companheiro? Ele foi decapitado no Rajastão porque tinha uma disputa acirrada pelo poço. Coitado, né? Judiação. Pois é. Bigodão se foi, né? Pô, mudando para os padrões, vamos falar de coisa séria. Vamos falar. Tá. Aposentados, aposentadoria. Tem gente aí, olha, que está perdendo não só o bigode, está perdendo cabelo, paciência e tudo mais. Essa é grande. Você tem dúvida? Fale agora com a gente, porque chegou o quê, Pedro Mariano? Você que está prestes a se aposentar? A hora do seu direito. Manda aí. A gente recebeu tanta ligação no ano passado, tanta ligação, e olha que nós fizemos já 3 programas sobre o assunto, estamos indo para o 4º programa sobre o assunto, aposentadoria. Você tem dúvida? Agora parece, né, que houve com esse aumento do salário mínimo, será que vai mexer ainda na nossa aposentadoria? Ele já tinha antecipado isso aqui no programa. Doutor Carlos, nosso querido professor Carlos Alberto de Gouveia. Tudo bem, Carlos? Obrigada, viu? Pela participação. Feliz ano novo. Mais uma vez com a gente. Daqui a pouco ele vai virar. E o professor, e o professor que trabalhou Natal, Ano Novo, tudo direto, né, professor? Estamos aí, estamos direto, né? Carlos, a primeira pergunta que eu te faço é justamente essa. Acho que em uma das primeiras participações que você fez aqui no Falando Nisso, sobre esse assunto aposentadoria, você disse, olha, vai ter um aumento no salário mínimo, o que pode mexer um pouquinho na aposentadoria. Teve um aumento. Isso mesmo. E aí? Bom, na verdade, novamente deu um aumento maior para quem ganha salário mínimo e menor para quem ganhava acima do mínimo. Isso ocorre e traz um problema enorme. Ou seja, pela projeção que nós fizemos, daqui a 8 anos, todo mundo que está aposentado hoje vai estar ganhando um salário mínimo. Pouco importa o valor que ele esteja recebendo hoje. Porque quando eu dou um aumento maior para quem ganha o mínimo e menor para quem ganha mais do que o mínimo, vai chegar uma hora que a balança vai igualar. Então, novamente, a gente previu, né, que isso ia acontecer, que o aumento ia vir, até o percentual nós falamos na época, e foi o percentual dado, e isso vai trazer enormes prejuízos. Por quê? Porque, novamente, o governo Lula esqueceu de quem pagou mais. Então, eu pago 1.000, recebo 800, ano que vem 700, daqui a 2 anos eu estou recebendo o salário mínimo. Tá, aí aquela pergunta que eu sempre me faço, meu pai amado, eu vou fazer direito. Isso não é apropriação indébita? Confisco, sei lá qual é o nome disso. Se eu pago para me aposentar com 5 salários mínimos, eu não deveria me aposentar com 5 salários mínimos? Se é que tem nome, né? Na verdade, Solange, seria um tipo de apropriação indébita, né? Eu não gosto muito desse termo, porque não seria um termo jurídico, mas para a população entender, seria mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal determinou que não pode ser feito nenhum cálculo com base no salário mínimo. Então, o salário mínimo não é parâmetro. Até aí tudo bem. Eu não estou querendo que o salário mínimo seja parâmetro. Eu quero ter o mesmo poder de compra que eu tinha há 10 anos atrás, quando eu me aposentei. Até é só porque isso. A inflação está aí para comer o nosso dinheirinho. Exatamente isso. 10 anos atrás, comprava 10 cestas básicas. Hoje, eu tenho que comprar as mesmas 10 cestas básicas. Só que na prática isso não acontece. Não acontece. E quando eu falo de aposentado, normalmente estou falando de aposentado, idoso e pensionista.
essa classe da população brasileira é a que mais sofre. Por quê? Porque o custo de vida dela não é o mesmo custo de vida de uma população aí, digamos, um casal jovem de 25 a 35 anos com 2 filhos. O INPC, que é um índice que corrige as aposentadorias... É o do Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Olha só, você acabou de falar, preço ao consumidor. O aposentado, ele é consumidor, lógico, todos nós somos consumidores. Mas esse índice não foi criado para ele, tinha que criar um índice para o aposentado que compusesse o poder de compra dele. A gente recebeu algumas perguntas, Carlos, que a gente... infinitas, né, Juninho? Trocentas. Recebeu, né? Hoje, inclusive, quando eu comentei de manhã lá na Nativa, na parte da manhã, aí as pessoas já começaram a ligar, mas como é que faz? Como é que eu mando a minha pergunta e tal? Eu expliquei direitinho, 9711-1313, opção 1, já deixa gravado lá. E tá assim, ó, lotado. Tá, o Pedrão já tá lá, deixando tudo preparadinho. Mas eu queria fazer uma pergunta. Nós falamos da tal da desaposentadoria, ou seja, se você aposentou, está trabalhando, continua contribuindo para a Previdência, essa contribuição não vai incorporar na sua aposentadoria que você já está recebendo. Porque, por lei, você só pode se aposentar uma vez, correto? Então, a pessoa desaposenta, automaticamente faz a inclusão desse novo trabalho e aumenta um pouco aí os seus ganhos. Mas ela continua trabalhando. E aí? Muito bem. Solange está quase uma advogada já. Né? A gente estava brincando aqui no comercial, doutora Solange. Mas a gente aprende com eles aqui. Doutora Solange. Doutora Sol. Muito bem. É exatamente isso, Solange. Essas novas contribuições do aposentado, elas ficam para o Estado. E o Estado fala, essas novas contribuições servem para custear o sistema da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. Só que, na verdade, é o seguinte, para custear a saúde e assistência, eu tenho outras receitas. Sim. CSSL, COFINS, PIS, concurso de prognóstico. Nós tivemos aí a Mega Sena, né? Essa Mega Sena. Então, todos esses valores vão para lá. E para custear a Previdência, essa pessoa já pagou. Ela já contribuiu. Não tem como bloquear esse pagamento? Então, na verdade, assim, tem alguns julgados, né, principalmente do juiz do Rio de Janeiro, eu já comentei dele aqui, né, Marcelo Leonardo Tavares, que entende que aí deveria acontecer uma coisa chamada repetição de indébito. A pessoa deve parar de pagar. Porque ela já pagou. Isso, parar de pagar, mesmo continuar trabalhando, parar de pagar e receber o que ela pagou de volta. Era um antigo, seria como se fosse um antigo pecúlio que existia. Porque previdência, na minha concepção, enquanto professor, nada mais é do que um seguro. Eu pago o seguro e recebe de volta. E depois aquele seguro volta para mim em prestações. Por falar em seguro, lembra do homem do cuecão lá de Brasília, do deputado? Pois é, acreditem ou não, mas ele voltou a trabalhar hoje. Linda. O cuecão dele. Vamos lá para o nosso Ligue Band Sol. Se o pai e a mãe é aposentado, ela é funcionária pública, ele é aposentado por invalidez, tendo um filho autista de 35 anos, se ele tem direito à aposentadoria. Muito obrigada. Marli. Obrigada, Marli. Obrigado. Professor. Na verdade é o seguinte, esse filho autista não teria direito à aposentadoria. Por quê? Porque ele nunca contribuiu. Eu não acabei de falar que é seguro, eu pago e ele volta para mim. Mas e o benefício? Então, o que ele vai ter direito? A pensão por morte dos pais, quando os pais vierem a falecer, e mais, ele poderia ter direito àquilo que a gente falou num programa anterior, o famoso LOAS, benefício de trato continuado, benefício assistencial. Mas esse benefício só é dado para quem é incapaz e não consegue se manter e nem ser mantido por sua família. Como aí dá a entender que a mãe tem uma aposentadoria e o pai tem outra aposentadoria, eles devem conseguir manter essa criança, em regra, essa pessoa, essa pessoa de 35 anos não teria direito a nenhum benefício. Isso não quer dizer que ela não tenha todas as benesses da saúde. Ela deve ter. Todas. E eu quero fazer só uma parte aqui. Okay. Eu estava comentando com você que minha mãe estava no hospital, etc. E nesse dia a gente foi visitar a UTI de crianças. E aí eu fiquei chocado. Vocês acreditam que tem crianças com doenças, por exemplo, a criança tem uma doença que se ela dorme, ela para de respirar, o diafragma para de funcionar. Então ela tem que ficar no hospital. Ela nasceu e está no hospital, era uma criança de 4 anos. Essa criança poderia muito bem voltar para casa, desde que o Estado fornecesse o quê? Um equipamento. E é dever do Estado fornecer. Se essa entrar criança na justiça, nunca sentiu uma chuva, nunca sentiu o ar batendo. Se ela entrar na justiça, ela consegue isso. A mesma coisa para essa pessoa se ele tiver direito. De 35 anos. Isso. Ok. Bom, a gente vai para a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. Pois é, já tem hora do jogo, vai ligando, mão na massa e vamos ao vivo para São Luís do Paraitinga.